talvez por alguma contaminação das ideias platônicas, o estado eterno não é meramente espiritual na realidade de hoje. Vamos imaginar que o juízo final aconteça daqui 10 minutos. Então, tem o juízo final e aí os dois destinos vão para lá, um para cá. Os salvos, eles vão viver numa realidade completamente diferente dessa que nós temos aqui, que foi herdada do Adão antes da queda. E aí? A sua pergunta é excelente. Presta atenção, Deus criou e o que Deus criou é bom. Não é? Tudo que Deus fez foi feito com primor, é bom. E Deus, é um grande erro pensar que Deus só se preocupa com as almas ou com os seres humanos. Deus se preocupa com toda a sua criação. Aliás, o propósito, no final das contas, é que tudo venha convergir para Cristo. Né? Todas as coisas convergindo para Cristo. E Ele vai ser tudo em todos. E a criação de Deus é amada por Deus. A gente vê ali no episódio de Nínive, como Deus tem compaixão dos animais. Ele cita isso, né? Eu não teria compaixão daquela multidão de gente que não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda, desses ninivitas. E ali há muitos animais. Veja, Deus se preocupa com os animais. A redenção não diz respeito apenas às pessoas, diz respeito a toda a criação. E um novo céu e uma nova terra. Aliás, é uma coisa muito interessante observar o seguinte. Aí pega primeiro Romanos, né? Romanos capítulo 8, quando ele diz assim, que a terra geme, suporta angústias até agora, almejando, aspirando pelo dia da manifestação dos filhos de Deus, quando ela mesma será redimida do cativeiro em que se encontra. Cativeiro esse que ela acabou por conta... O homem é que estava no governo da terra, da criação de Deus, né? Como uma criatura especial, criada à imagem e semelhança de Deus, Deus colocou debaixo do homem essa administração, essa mordomia daquilo que pertence, a terra pertence ao Senhor. Nós aqui somos mordomos. Então, tinha o homem o papel de cuidar. Mas como ele acabou se desviando e pecando, ele trouxe uma maldição sobre si e sobre toda a criação que estava debaixo do seu domínio. Por isso ela está no cativeiro, ela suporta angústias, ela geme, nós também gememos, desejosos da redenção do nosso corpo mortal, corruptível, suscetível a toda... E a terra também, toda a criação. E o propósito de Deus é que no dia da redenção, que vai ser na segunda vinda de Cristo, se você ler lá a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, ele fala do que aconteceu com o dilúvio. Ele usa o dilúvio e usa até Sodoma e Gomorra como protótipo, como tipo, modelo do que será o juízo final. Só que a gente sabe muito bem que o mundo, por conta da pecaminosidade nos dias de Noé, ele foi destruído. Ele foi destruído pelas águas. E agora ele fala que será destruído pelo fogo. Né? Os elementos ardendo em fogo se desfarão. Mas pensa que essa destruição é só a destruição do que havia de mal. Porque no dilúvio não houve uma destruição, de fato, do planeta. Houve um renascimento desse próprio planeta. O que foi destruído era a impiedade, a malignidade, para que o novo começo se desse. O passar pelo fogo é a destruição daqueles que são maus e de tudo aquilo que pertence, é obra de Satanás e que veio danificar. A terra será redimida. Uma coisa muito bacana sobre isso, sabe, é que nós temos na Bíblia o registro de 2 vindas de Cristo, mas de apenas uma ascensão. É muito curioso isso. Porque ele vem para a terra. Ele vem para a terra. E a Nova Jerusalém desce. E de repente a gente ouve falar, estou fazendo novas todas as coisas. Gente, isso é lindo. Novas todas as coisas. A nova terra é uma fusão do céu com a terra.
ela é nova terra e novo céu, e tudo junto e misturado, né? Então... Não tem mais separação. Não tem mais separação. Se pensar que é uma coisa totalmente espiritual... Não, porque o nosso corpo será ressuscitado. Então, a terra será regenerada, será feita nova, né? Por isso, aquilo que Deus criou como projeto original há de se cumprir, né? Entendeu? Isso é interessante, porque muita gente, a maioria dos cristãos que eu conheço, e inclusive eu já tive essa tendência também, pensam num mundo meramente espiritual. Então, por que da ressurreição do corpo, né? Não faria o menor sentido.